Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Leonardo Rodrigues da Silva. Eu sou do grupo L, aqui da matéria de Teorias Gerais dos Sistemas, da professora Marli. E essa vai ser a nossa apresentação sobre o trabalho 1. Então, nosso grupo é composto pelo Augusto Carneiro da Silva, o Gabriel Dias, o Yong-Sun Jang e o Júlio Shoji. Bom, aqui nesse trabalho, a gente buscou um pouco sobre como nasceu essa questão da teoria geral dos sistemas, como o sistema é formado, a fundamentação teórica e prática dele e um pouco de sua aplicabilidade no dia a dia. A gente compreende, com esse trabalho a gente compreendeu que um sistema é muito importante para a resolução de problemas, enfim, a visualização deles no cotidiano. E a gente quer transmitir um pouco dessa ideia que a gente teve aqui com vocês ao desenvolver esse trabalho. Foi bastante bacana e importante esse processo para a gente. Bom, inicialmente a gente queria falar um pouco sobre a introdução geral de sistemas, a teoria geral de sistemas. Então, bom, basicamente, a teoria geral de sistemas é uma abordagem holística, que examina como os diferentes elementos de um sistema se relacionam e interagem, formando um todo integrado. Essa visão sistemática nos ajuda a entender melhor e a complexidade do mundo em que vivemos. Então, basicamente, resumindo aqui, que um sistema tende a trazer para a gente, né? Qual que é o benefício da gente olhar para um sistema e, enfim, transformar tudo esse mundo complexo que a gente vê em sistema? A ideia é a gente pegar algo mais complexo e transformar em algo mais simples, em algo mais, como posso dizer, prático e objetivo, que a gente consiga é, ver com mais clareza e objetividade as suas partes. Então, por exemplo, a gente pode usar um sistema, um exemplo simples aqui. Vamos supor que eu moro num bairro e nesse bairro a gente tem uma padaria, um mercado, um posto de saúde e uma mercearia. E minha casa, claro. Então, se a gente pensar nisso disperso, a gente vai ver que as coisas ficam meio assim, não tem muita ligação, né? Uma coisa com a outra. Porque fica meio difícil de você enxergar logo de cara. Porém, se a gente começar a pensar nas relações que cada um tem, então, por exemplo, a minha casa, ela me dá, então vamos supor, ela me dá moradia, ela me dá, né, segurança, estabilidade. A mercearia, né, vai me dar alimentos, suprimentos básicos, ali o posto de saúde vai cuidar da minha saúde. Então, peraí, então aí a gente já consegue já relacionar tudo isso e integrar num sistema formando um bairro, vamos supor. Então, se a gente cria um bairro, fica muito mais fácil de observar do que se, por exemplo, se a gente só tivesse essas localizações jogadas. Então vamos supor que atualmente eu moro no bairro Jardim Paulista, em Limeira. Então, dentro desse bairro, eu posso simplesmente ter todos esses conjuntos. Então, o que engloba um bairro? Então, são casas, postos de saúde, que mais? Mercados, enfim, tudo isso faz parte do sistema bairro. Entenderam o que eu quis dizer? Então fica muito mais fácil você observar um sistema e ver seus problemas quando você traz eles para um plano mais objetivo. Então, definindo um pouquinho mais, então a gente tem uma abordagem interdisciplinar. Então, um sistema ele pode ser tudo, como eu acabei de fazer. Eu acabei de dar um exemplo de um bairro, então algo bem genérico e, né, nada nenhuma ligado a nenhuma ciência assim, mas na ciência social, né? Então, o que tem um foco? Foco nas interações. Então, o que eu estou falando até então, né? Então, os sistemas ele tenta trazer um sentido entre vários dos elementos, né, de uma agregação, né, uma relação entre indivíduos. Então, vamos supor, a gente tem aqui uma relação entre minha casa, a mercearia, o saúde, tudo isso a gente está no mesmo bairro. Então, tipo assim, é bem genérico. Então, a gente quer saber as relações que os elementos, objetos, indivíduos, seres interagem entre si. E claro, uma visão sistemática, né? Então, ele, em vez de focar, por exemplo, em uma parte só do todo, por exemplo, ele poderia muito bem focar apenas na minha casa, mas aí não ia fazer sentido. Então, ele tenta entender o conjunto. Ele tenta entender como tudo está relacionado em uma única coisa só. Claro que dentro dele, por exemplo, cada objeto pode ter um outro sistema, um subsistema, né, que a gente vai abordar mais para frente. Então, vamos supor, na minha casa a gente tem um outro sistema, né, que é o sistema individual meu. Então, cada sistema pode se destrinchar para outro sistema. Então, a gente vê que isso é bastante, né, bastante abrangente, bastante aplicado a vários tipos de sistema, né.
Então aqui, passando um pouco mais na parte da história da teoria geral de sistemas, então as origens da teoria geral do sistema teve suas raízes lá no início do século XX, com o trabalho de diversos cientistas de diversas áreas, o que reforça a interdisciplinaridade dessa importante teoria. Então foram biólogos, matemáticos, filósofos que buscavam uma abordagem mais holística, né? Então eles queriam eles queriam compreender os assuntos deles de uma forma mais geral e entender as relações que cada uma tem com o outro. Então, por exemplo, o que a biologia tem a ver com sistemas? Então, por exemplo, você tem um sistema imunológico, você tem um sistema digestivo, você tem um sistema das células, enfim, a composição das células forma um outro sistema. Então, tipo, tudo você consegue aplicar essa teoria para basicamente todas as áreas e é possível ver relações entre os diversos elementos enfim, de um corpo, de um ser vivo, de uma fórmula matemática, por exemplo. Depois veio a parte do desenvolvimento, né? Então foi o biólogo Ludwig von Bertalanffy formalizou os princípios da TGS. Então ele foi o cara que pegou e assim estipulou mesmo e criou, começou a dar um rosto, uma cara e regras para esse tipo de para essa abordagem aqui de sistemas. E depois a gente tem as aplicações atuais. Então, hoje, tipo, é aplicado para quase tudo. Então, a gente tem uma aplicação de administração, engenharia, medicina e ciências sociais para abordar os problemas complexos de maneira integrada. E, claro, na ciência da computação, a gente aborda muito, a gente produz sistemas, a gente tem esse olhar. Por exemplo, um software, um sistema, então a gente tem que ter esse olhar de como as coisas juntas podem resolver um problema. Mas a ideia é justamente essa. A ideia é facilitar a resolução de um problema. Então a gente pode ver que todas essas áreas abordam isso porque todas essas áreas enfrentam problemas, assim, basicamente toda área no mundo, né, enfrenta problema. Mas a ideia de você transformar um problema em um sistema é para você conseguir identificar quais são os elementos principais, os elementos chaves e como funcionam as interações com ele. Então, por exemplo, em um problema de administração, vamos supor que uma firma uma empresa qualquer está passando por um problema de caixa. Eles não estão conseguindo segurar a caixa, estão tendo muitos problemas com dívidas e tal. Se você analisar especificamente, às vezes, a área do financeiro, você não vai encontrar a solução. Porque às vezes o problema não está lá. Às vezes o problema está em uma outra área que está relacionada com o financeiro. Então vamos supor que a área de produtos, né, a área de produção, desenvolvimento de produtos, está fazendo muito produto que não está indo para frente. Então, tipo, eles estão dando muita ideia, estão requisitando muito dinheiro e investindo muito, só que não está indo para frente, não está tendo resultado. Então, se você aborda isso como um sistema, por exemplo, você vê que a área de produtos está em desfalque e ela que está influenciando o resultado negativo do financeiro. Então, compreende que fica muito mais fácil você identificar um problema, né? Por exemplo, é muito mais fácil você identificar a solução de um problema olhando como um todo, facilita muito a visualização. Bom, os conceitos principais é que a gente tem, né, um sistema, um conjunto de elementos interdependentes que interagem para alcançar o objetivo comum. Então vamos supor, a gente tem a empresa, né? A empresa é um sistema completo que ela interage para, vamos supor, para atingir a missão dela. Os subsistemas, foi o que eu falei um pouco, então vamos supor, voltando no exemplo do bairro. A gente tem um bairro, né, que tem mercearias, mercados, casas, esse posto de saúde. Cada um desses elementos são um subsistema. Então, vamos supor, minha casa é um subsistema, um posto de saúde é um subsistema, que eles são compostos por outros elementos. Então, vamos supor, um mercado ele é composto por funcionários, produtos, dono, clientes. Então, você entende que, tipo, é bastante, assim, tudo está relacionado e é possível, né, criar vários sistemas dentro de outros. E um sistema maior, às vezes, é composto por outros subsistemas. Entradas e saídas aqui são basicamente as entradas e saídas, ou seja, por exemplo, um sistema ele é descrito por isso, porque, vamos supor, se não, para criar uma relação, a gente tem que ter uma entrada e a gente tem que ter uma interação, né? Tem que ter uma interação. Para criar uma relação entre os objetos, tem que ter uma interação. Normalmente essa interação é feita por meio de entradas e saídas. Então, vamos supor que hoje eu acordo mal e eu vou até o posto de saúde. Então, eu acabei, o posto de saúde teve mais um cliente e o posto de saúde também pode estar mandando, tipo, cartazes para o bairro, enfim, para mandar, ó, a gente venha se vacinar, a gente está tendo vacinas. Então, isso que gera relação entre os objetos e que caracterizam eles dentro daquele sistema. Então, a gente tem aqui uma figura, né, um quadro demonstrativo de um modelo de sistema. Então, a gente tem um ambiente, que, por exemplo, pode ser o bairro, ele tem entradas, que aí vamos supor as interações, e aí cola as transformações ou processamento. Então, pode ser, por exemplo, eu ir no mercado e comprar
uma comida, comprar um negócio, então ali uma transformação, um processamento, depois a gente tem uma saída. Eu saí do mercado com a minha compra e volta para o ambiente que tem um feedback. Então é um processo cíclico que sempre está acontecendo. Por isso que caracteriza, né, como um sistema e enfim, e cria essa relação entre os objetos. Bom, então aqui a gente tem os princípios, né? São né, as quatro máximas assim, né? A gente tem o holismo. O todo é maior que a soma das partes. Então, aqui basicamente está dizendo o seguinte, que se você pegar, ah, vamos supor que existe somar eu, minha casa, o mercado, enfim, se você somar tudo isso, não cria o todo, né? Ou seja, se você só colocar essas partes juntas, sem relações, não tem valor, não tem nenhuma relação eles. Agora, com as relações, eles se transformam num todo muito maior que, enfim, é muito mais complexo e é muito mais produtivo, né? Você tem uma relação muito mais forte né, e próxima. Então, a interdependência. Então, aqui é o seguinte: todos os sistemas estão interrelacionados e interdependentes, ou seja, uma mudança em um elemento afeta os outros. Então, vamos supor que na empresa o financeiro está mal, né? Voltando àquele exemplo. Se o financeiro está mal, ele vai afetar todas as áreas da empresa, porque com menos dinheiro, você às vezes o funcionário não vai receber, então você afeta os elementos dos trabalhadores, né? Você afeta os trabalhadores. Com o financeiro mal, você não tem muito dinheiro para investir em projetos novos, então você vai afetar alguma área que depende disso. E, enfim, você não tem investimento às vezes para fazer melhorias, né, na empresa, então vai acabar sendo ruim. Então, ou seja, uma área só afetada afetou tipo três áreas. A equifinalidade significa que um sistema pode atingir o mesmo estado final a partir das condições iniciais diferentes. Então vamos supor, é, um sistema, então o que acontece? Ele pode chegar no mesmo estado final, porém com condições iniciais diferentes, ou seja, por causa dos caminhos diferentes que ele pode ir tomando, dois sistemas eles podem assim chegar no mesmo resultado, assim, posso dizer. E a entropia, todos os sistemas tendem a um estado de desordem ou desorganização, a menos que haja um input de energia para mantê-los organizados. Então, o que acontece? Se não tem, aqui está falando basicamente o seguinte: se não tem uma relação clara entre os objetos, a tendência é eles não serem organizados, porque justamente, vamos supor, às vezes são elementos totalmente diferentes. Por exemplo, minha casa não tem nada a ver com o posto de saúde, não tem nada a ver com o mercado, porém eu interajo com eles, e isso que causa a harmonia entre a gente. Então, objetos diferentes, eles na teoria, na teoria eles não tem nada que unam eles, mas as relações e as dependências que se criam ao longo de um sistema é que fazem sentido e que dão a harmonia em todo o sistema, né? Então, aqui a gente tem as aplicações, né, do teoria geral do sistema, já foi falado um pouco, mas a gente tem na engenharia. Então, você pode aqui ser usado para desenvolvimento de sistemas complexos, como redes de transporte, sistemas de produção. Aqui é bem claro, né? Então a gente tem toda essa malha, por exemplo, toda uma malha de transporte urbano tem a ver com isso. Vamos supor, um sistema de produção de uma empresa tem a ver com isso. Tudo isso é sistematizado. Então, você pode ver que toda organização empresarial, estrutural, enfim, tem um pouco de sistema. Na saúde, você pode, óbvio, usar no tratamento de doenças, bem como na organização do sistema de saúde. Então, cai de novo no que eu venho falando. Então, por exemplo, um corpo humano, você consegue compreender ele por meio de sistema, e com base nessa compreensão do todo, você consegue identificar por que às vezes a solução de uma doença, né? Então, vamos supor, sistema imunológico baixo, né? Então, isso acaba, vamos supor que a pessoa está com sistema imunológico baixo, ela pode afetar, ter sintomas como gripe, febre, tosse, mas se você analisar só a gripe, febre e tosse individual, você não chega às vezes na solução de um sistema imunológico baixo. Porém, se você refletir e pensar como o sistema no corpo humano como um todo, você consegue chegar que o problema, não, peraí, essa pessoa está com o sistema imunológico baixo. Administração, a gente já falou um exemplo já. Meio ambiente muito importante, ele reflete muito essa questão do sistema. Os ecossistemas são, né, um grande sistema, a gente pode ver que tem toda uma dependência, tipo, se você olhar por que tal espécie está naquele ambiente, tem todo um sentido e todo um a ver por causa da vegetação, clima, enfim, localização, tempo, evolução, enfim, tem vários significados dentro disso, então acho que faz total sentido estar ligado com teoria geral de sistemas. Aqui a gente tem alguns exemplos práticos, eu já falei bastante de exemplos, então vou só dar uma passadinha rápida aqui com vocês.
É um ecossistema, um sistema complexo de interações entre organismos vivos e ambiente físico. Então você pode ver que basicamente você tem uma relação entre indivíduos vivos e o ambiente físico, que, como eu falei, está totalmente relacionado. É uma organização, que eu falei um pouco da organização empresarial, então, tipo, pô, uma empresa é um sistema complexo, porque você tem funções, você tem pessoas, você tem áreas, então várias relações dentro de um só lugar. E claro, você tem um corpo humano, que é composto por vários sistemas, é composto por subsistemas dentro dele, né? Então você tem um corpo humano, um sistema inteiro, e ele é composto por subsistemas. Então a gente tem o digestivo, imunológico, respiratório, cardíaco, você tem vários sistemas que compõem, mantêm esse sistema maior humano sobrevivendo e, enfim, funcionando. Aqui a gente tem vantagens, então aqui é a visão holística integrada dos problemas, então aqui a maior das vantagens é você ver um problema como um todo e todas as suas partes. Então você tem uma melhor compreensão com isso, né? Você tem uma melhor compreensão do que influencia o que e as relações. E você tem uma abordagem flexível e adaptável, em diferentes contextos, que cai naquela coisa do diferente, um sistema pode chegar numa mesma situação final por caminhos diferentes. Então aqui é aquela coisa de você ser flexível e adaptativo. Então, as limitações. Aqui a gente tem um pouco de limitação na questão da complexidade na identificação de análise de todos os elementos. Então, às vezes, no sistema, a gente, como tem um olhar mais geral, a gente não vê os elementos específicos, né? E a gente não tem também uma facilidade em prever com precisão os comportamentos de sistemas complexos. Porque, por exemplo, se tem muitas áreas, muitos elementos envolvidos nesse sistema, o ideal é a gente dividir ele em subsistemas, senão a gente não vai conseguir ter uma previsão ideal do comportamento desse sistema, porque ele é muito complexo. E é necessário, às vezes, uma equipe multidisciplinar para você ter uma aplicação efetiva. Então, vamos supor, você está trabalhando num. Você quer desenvolver sei lá, um software para prever a regime de chuva de tal região. Então, vamos supor, essa região, beleza, a parte do software, às vezes uma equipe de ciência da computação consegue, porém vocês dependem de informações sobre a região que às vezes só uma equipe de biólogos vai conseguir trazer para vocês. E isso é o bacana, porque é interdisciplinar. Então você depende de muitas pessoas, muitos conhecimentos para conseguir montar um sistema complexo assim e entendê-lo. E claro, a conclusão. Então a gente tem uma visão sistemática, então ele dá uma visão geral, né? Então você consegue facilita a sua resolução de problemas, porque você pega um problema complexo e você entende ele como um todo, como as partes se relacionam entre eles. Você tem uma aplicabilidade ampla, então você pode aplicar para qualquer coisa. Bom, vocês viram, eu fiz um exemplo com um bairro de uma cidade, é bem fácil você aplicar. E você tem um futuro promissor. Então, a gente está indo num ritmo que cada vez está ficando mais. A gente está criando problemas mais complexos. Então, utilizar a teoria geral dos sistemas para resolver eles faz muito sentido e tende a facilitar muito a nossa vida e, enfim, a nossa capacidade de resolver problemas. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Agradeço muito a atenção aí. E é isso, essa foi a nossa apresentação. Um abraço e um bom dia para vocês.